Boa tarde, ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. É uma alegria ter vocês aqui conosco nesse nosso novo projeto. Eu sou o Enzo. Eu sou a Maria Beatriz. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto super interessante, que no caso é a logística dos medicamentos públicos. Basicamente, se eles estão sendo rastreáveis, se eles estão chegando no local certo, na data certa, se está sendo armazenado do jeito certo também, o transporte deles, entre outras coisas que a gente vai falar no decorrer da conversa. Mas antes de começar, a gente queria fazer um agradecimento especial à ETEC Dona Escolástica Rosa, pelo apoio e pelo incentivo para realizar esse projeto. Sem eles, nada disso seria possível. E para deixar ainda nosso episódio ainda mais especial, trouxemos uma convidada incrível, Sabrina Oliveira. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Como ele disse, eu me chamo Sabrina Oliveira, tenho 21 anos. Atualmente eu trabalho como analista de execução operacional, focado para a área do porto, mas na época que eu cursava logística, eu também me interessei um pouquinho pela biomedicina e entrei a fundo para saber mais sobre esse mundo diferente que nem todos têm vontade de conhecer, mas que deveriam. Bom, a gente separou aqui algumas questões para você, tanto pessoais quanto sobre a área da biomedicina e da logística, né? E a primeira delas é: o que é a biomedicina e a sua relação com a área farmacêutica? Gente, basicamente a biomedicina estuda, o corpo humano e as doenças, e a relação com a área farmacêutica é justamente essa, né? Quem estuda a biomedicina corre atrás de novos medicamentos, novos tratamentos, e também existe a parte estética, mas aqui o foco em geral é os medicamentos. Interessante. O que você fez para ter interesse na área da biomedicina e quanto tempo você está em contato com ela? É realmente essa questão de conhecer o corpo humano. A gente estuda basicamente na escola, mas a gente não tem noção do quão a fundo importante é o cuidado, nosso cuidado no dia a dia, o cuidado com os mais próximos, mais velhos, inclusive, medicamentos, essas coisas, tem todo um porquê, e a biomedicina serve para isso, para você entender a fundo. O que você entende sobre a logística farmacêutica? Bom, a logística farmacêutica, basicamente, é a questão desde a produção do medicamento até chegar no paciente, que é o consumidor final. Mas existe toda a questão de rastreabilidade, armazenamento e por aí vai. Mas, basicamente, é assim. Antes da gente dar continuidade, eu vou aproveitar para dar uma dica para quem quer crescer profissionalmente. Fique de olho nas inscrições, na data das inscrições do vestibulinho da ETEC. Para isso, acesse o site www.vestibulinhoetec.com.br e garanta a sua inscrição. E aqui na ETEC Dona Escolástica Rosa, a gente tem um curso de técnico em logística totalmente gratuito. Então, com formação prática e ainda voltada para o mercado de trabalho. Agora, para a gente dar continuidade nas perguntas, a gente separou algumas perguntas para aprofundar mais no tema do nosso vídeo. E como que é o funcionamento da empresa em relação à logística dos medicamentos? Bom, o que acontece? É um sistema completamente rigoroso, né? Logística em si é um processo difícil, mas para medicamento é ainda mais essencial, porque existem medicamentos que precisam de controle de temperatura e medicamentos que não. Então, assim, para armazenar esses medicamentos, existe o setor onde precisa ficar esses medicamentos, existe o setor onde pode ficar os medicamentos comuns. Porém, o que acontece? Medicamentos que precisam de um armazenamento específico têm uma validade menor. Então, tanto para envio, para consumidor final, distribuidores, etc., precisa, sim, ter um cuidado com prazos, com datas, e por aí vai. É bem interessante essa parte. E como que funciona a logística do transporte, né, desses medicamentos refrigerados, desde a indústria até chegar no local? Bom, são containers específicos, containers com caminhões próprios para aguentar a refrigeração da indústria até o consumidor final. Por exemplo, se for algo de exportação, importação também tem que ser um transit time curto, porque os medicamentos não aguentam tanto tempo, senão perde muito tempo da validade do produto em trânsito. Então, até chegar no comércio, até chegar nos pacientes, os pacientes poderem fazer a aplicação e o uso dos medicamentos, pode ser que já chegue em data de vencimento. Então, assim, existe toda essa logística por trás, as indústrias são bem localizadas para, tipo assim, a gente está aqui no estado de São Paulo, da minha indústria vai para os lugares do estado de São Paulo, e por aí vai, tanto fora quanto aqui na nossa própria região. Legal. Pode nos falar sobre alguns pontos positivos e negativos disso que você comentou agora?
Bom, é uma organização extremamente rígida, então, assim, não tem como você perder um medicamento, né, dentro da indústria. E os pontos negativos é que existe uma alta demanda. Então, tem os nossos medicamentos mais clássicos, como é a dipirona. Qualquer coisinha a gente tá tomando uma dipirona, né? Então, Dipirona assim, resolve existe, tudo. resolve tudo. Ah, dor disso, dipirona. Então, como todo mundo, nós os brasileiros, gostamos da dipirona, existe uma alta demanda. Com alta demanda, gera uns atrasos. Com atrasos, vai afetando toda a cadeia logística do processo. Legal. Existe uma alta demanda de medicamentos. Existe uma alta demanda de medicamentos no setor público da saúde? Sim, claro. Nossa, a gente, né, nós, os brasileiros, a gente tem o privilégio de ter o SUS, e o SUS nos fornece tanto o SUS, né, os hospitais mesmo, quanto algumas farmácias fornecem pra gente alguns medicamentos gratuitos. Legal. Bom, é presente a falta de medicamentos básicos na saúde pública? Sim, bastante, gente. Como a gente citou antes, né, a dipirona é um dos medicamentos que o brasileiro mais gosta, mas também é o que mais falta, né, no sistema público. Dipirona, anti-inflamatórios e hipertensivos também, né? Em questão dos hipertensivos, bastante pessoas mais idosas, vamos dizer assim, também estão ficando mais hipertensas. Então, acho que está aumentando a quantidade, a demanda, né, desses medicamentos hipertensos. Exatamente. Conforme a idade, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas dependendo de uma idade, você consegue retirar medicamentos. Tem alguns medicamentos em específico que não é toda a população que consegue retirar, né, nos postos de saúde. Mas os hipertensivos são um medicamento que, quando a pessoa, né, alega que realmente tem, que, né, tem os sintomas, assim, tudo, eles conseguem retirar. Então, como a demanda está crescendo, tá acabando os estoques, até chegar, né, nos postos de saúde tá demorando um pouco. Isso está afetando toda a população. E acabar caindo naquela questão do transporte também, que a gente como chegou a comentar. Exatamente. Quais tecnologias de rastreabilidade de medicamentos o setor utiliza? Código de barras. O clássico do mercado, né? Então, quando vocês veem a caixinha vem com várias informações, tem alto relevo nas caixinhas para quem tem deficiente visual, e embaixo nas caixinhas sempre vai vir a data de validade, a data de fabricação e o código de barras, onde você consegue rastrear o lote, né, quanto foi feito, com mais detalhes, né? Não é só a informação de, foi feito em tal dia, você consegue averiguar detalhes mais específicos da produção daquele medicamento. Legal, interessante esses códigos de barras que eles estão criando também. Sim, claro. Como o rastreamento pode otimizar a cadeia logística farmacêutica? Bom, como a gente falou anteriormente, cada medicamento vem com seu código de barras. Então, quando a gente faz o transporte dos medicamentos, a gente tem toda essa rastreabilidade, então a gente consegue evitar perdas, fraude, então roubos, essas coisas, a gente tem todo um sistema de rastreio. Então, vou citar um exemplo que aconteceu recentemente, que foi o roubo de uma carga de Ozempic. Porque as pessoas queriam usar esse medicamento para outros meios. E como é um medicamento caro, para um tratamento específico, mas eles queriam usar para outros meios, eles simplesmente furtaram a carga. Então, a polícia conseguiu achar, né, esses medicamentos rastreando. Interessante. E ainda mais o Ozempic, que está crescendo muito. Exatamente. Muito Ozempic, Mounjaro, entendeu? As pessoas, elas estão querendo, só que você vai na farmácia, realmente é um valor absurdo, mas porque tem um tratamento específico, existe uma doença específica que precisa desse medicamento, mas eles querem para outros meios. Então, para não ter que gastar, as pessoas estão querendo, né? O outro meio. O outro meio. Então, a gente que, né, faz todo esse controle dos medicamentos, a gente consegue fazer a rastreabilidade dessa forma. Legal. Tá bom. Bom, acabamos as questões aqui. Eu queria agradecer pela participação da nossa convidada, por disponibilizar um tempo do seu dia para participar aqui do nosso podcast. Se você quiser compartilhar suas redes sociais. Bom, gente, eu que agradeço por ter vindo aqui, ter mostrado um pouco para vocês sobre o que é, né, a parte farmacêutica, a parte da biomedicina, né, que as pessoas conhecem muito por cima. Hoje em dia as pessoas falam de biomedicina, só pensam em botox. Infelizmente é isso, mas não, é saúde, é corpo humano, é vida. Então, caso vocês queiram me acompanhar nas redes sociais, é @bysabrina, tá? Em todas as redes sociais é bysabrina. E eu que agradeço por vocês e pelas perguntas, gente. Eu queria aqui entregar um mimo do nosso podcast pra você. Ai, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Isso não faz bem pro corpo humano, mas é uma delícia, gente. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio. E eu quero agradecer a vocês que assistiram até aqui, esse nosso podcast, né, nosso primeiro episódio do nosso novo projeto. E a gente convida vocês a acompanhar os próximos episódios também, né? E compartilhar, dar engajamento, like, compartilha para quem você puder compartilhar. E é isso. Muito obrigado a todos. Gente, eu vi um spoiler dos próximos episódios, ó. Tá uma delícia. Sigam lá.